Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o modelo Vagonite. Então aqui utilizando a linha Cleia 1000, mas você pode utilizar a linha que você mais gosta de bordar. Escolhi aqui duas tonalidades, uma escura e uma média. Então você pode escolher duas tonalidades que você gosta. Vou utilizar aqui o tecido Etamine, mas você pode bordar em barradas de toalha. Tem 57 pontos de altura. Então, você escolhe o seu modelo de barrado, ou pode bordar no Etamine. Então, para começar o nosso trabalho, você vai encontrar o centro, tanto da altura, quanto na largura. Então, vai dobrar, encontra o centro, e vai fazer uma marcação com alfinete, encontrando as duas termas do centro. Então, aqui vou marcar com o alfinete. Vou aproximar bem para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui está a nossa marcação. Depois que você marcou as duas termas do centro, o nosso bordado, então vou mostrar aqui para vocês, vai começar, a partir dessas duas termas, vai começar uma terma acima, que fica entre as duas termas que você bordou. Eu vou começar com a linha média. Primeiro, a partir dessa terma, eu vou começar bordando uma terma antes, essa do centro que eu marquei, e uma terma depois. Então, eu tenho essas três termas, ó, que ficam acima daquelas duas que a gente marcou no início. Então, vai dividir a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Depois que você passou por essas três termas, a gente tem uma contagem para começar a subir o desenho. Então, nós vamos subir, depois descer, seguindo a mesma contagem. A partir dessas duas últimas termas que você bordou, você tem essa terma acima. Então, ela fica entre as duas últimas, uma terma acima. Nós vamos bordar subindo o nosso desenho. Então, a partir dela, então, ó, tenho as duas que eu bordei, uma terma acima, essa você vai pular. E nós vamos começar a bordar a partir da próxima terma. Então, somente as termas na vertical, você vai bordar duas termas. Então, agora eu já posso tirar aqui o alfinete. Depois que eu passei por essas duas termas, a contagem é a mesma. Então, do mesmo jeito que eu peguei aqui uma terma que ficava entre as duas de baixo, eu vou fazer o mesmo em cima. Então, tem essas duas termas. Então, eu vou pegar uma terma acima, então, do mesmo jeito, e vou bordar na próxima. E, de novo, vou bordar duas termas. Então, agora, já tenho aqui as duas termas, depois, de novo, uma terma acima entre as duas bordadas, pula uma, e dessa vez, eu vou bordar 5. Então, aqui cheguei na parte mais alta do nosso desenho. Então, a partir de agora, nós vamos descer. Então, do mesmo jeito, a partir das duas últimas que você bordou, você vai pegar uma abaixo, ó, que fica entre as duas, essa você vai pular. Na próxima, você borda duas termas. E mais uma vez, então, uma terma abaixo, ó, entre as duas, pula ela. Na próxima, você borda duas termas. E agora, vamos chegar na carreira principal. Então, de novo, entre as duas termas, pega uma abaixo, pula ela. Na próxima, você vai bordar, dessa vez, 3 termas. Então, passar a primeira, a segunda, a terceira. Então, aqui, terminamos o nosso primeiro desenho, com 3 termas, igual lá no início. Depois que você fez essas 3 termas, você vai repetir de novo todo o passo a passo do desenho. Então, aqui eu vou pegar a linha, de novo, entre as duas termas, nós vamos repetir todo esse desenho e vamos continuar aqui. Então, a partir dessas 3 termas, ó, nós temos aqui um lado, depois o outro. Eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês do outro lado, para todo mundo, para ninguém se perder. Então, de novo, a partir de uma terma acima, a partir das duas últimas, você pega uma terma acima, borda duas, seguindo o mesmo passo a passo. Uma terma acima, borda duas. Agora, de novo, uma terma, você borda 5, que agora a gente chegou naquela parte mais alta do nosso trabalho. E agora a gente vai começar a descer de novo. Então, a partir das duas últimas termas, você vai pegar uma abaixo, pula ela, borda duas, de novo, uma abaixo,
Pula ela, vai bordar de novo 2 tamas. Chegamos na carreira principal, então pega uma abaixo e vai bordar 3, que é aquele intervalo que você precisa ter entre um desenho e o outro. Então aqui sempre 3 tamas, depois é só você bordar outro desenho e fazer isso em todo o comprimento do seu barrado, sempre com essas 3 tamas entre um desenho e o outro. Então faz em todo o comprimento. Quando você chegar ao final do barrado, você vai fazer o arremate escondendo a linha dentro da bainha, ou se você for pregar em um barrado de toalha ou pano de prato, você vai deixar a ponta da linha e depois vai fazer a costura dessa linha dentro da bainha do seu barrado. Então é só você repetir todo esse desenho, todo o comprimento. Depois que você fez toda a primeira carreira, para a segunda carreira, você vai a partir do centro de novo. Nós temos aquelas 3 linhas do centro, você marca de novo com o alfinete aquelas 2 tamas de início. Você deixa marcado. Vamos fazer a mesma contagem que o início. A partir das 2 tamas pegamos as 3 acima, nós vamos pegar agora 3 abaixo. Então, a partir aqui das 2 tamas, você vai pegar uma tama abaixo no centro, uma antes, essa do centro e uma depois. Ainda utilizando a linha média, vou dividir a linha e nós vamos fazer, vou retirar aqui o alfinete, que a gente precisa mais a marcação. Nós vamos fazer o mesmo passo a passo que a gente fez, vamos fazer de um lado, a mesma contagem que a gente fez do outro lado. Então é só você pegar uma tema abaixo, vai pular ela, pegar 2, de novo, vai descer, vai pegar 2, então sempre subindo e descendo a partir daquela tema que a gente encontra sempre entre as 2 tamas, uma tema abaixo que a gente pula e borda na próxima. Então, de novo, você pula uma tama, na próxima vai pegar agora 5 tamas. Então, mesma repetição que a gente está fazendo, agora vamos subir, então vai pular uma, vai pegar 2. Mais uma vez, pula uma, pega 2 tamas. E agora vamos chegar no centro. Então, você vai pular uma e de novo vai pegar as 3, que é aquele intervalo que você tem entre um desenho e o outro. Então, ó, você já vê que o seu desenho de cima faz reta com o de baixo. Então, e sempre os intervalos de 3 fios, ó, também fazendo reta. E agora é só você continuar fazendo a repetição desse desenho em todo o comprimento do seu barrado. Assim que você terminar a segunda carreira, você tem esse resultado. Então, ó, bem fácil de fazer. E agora, com a cor escura, nós vamos bordar a terceira carreira. A partir do centro daquelas 2 tamas que você marcou lá no início com o alfinete, então, a partir dessas 2 tamas, e bordamos uma linha em cima da primeira carreira e uma abaixo da segunda. Nós vamos bordar a terceira a partir dessas 2 tamas. Então, divide a sua linha. Então, nossa linha centralizada, ó, já temos os 2 fios bordados. Vamos bordar mais 2 fios à frente. Então, essa carreira já é um pouco mais complicada, então eu vou bordar bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Nós vamos fazer a contagem dessa carreira a partir da ponta mais alta do nosso desenho. Então, temos aqui as 2 tamas onde começamos. Então, temos 2 tamas à frente. E agora, contando a partir da ponta mais alta, nós vamos utilizar essa parte para fazer a contagem do nosso desenho. Então, tem aqui a carreira de 5 e tem aqui a carreira de 2. Para iniciar nosso desenho, você vai pegar a primeira carreira de 2 lá no alto, essa tama de dentro. Então, tem essa tama aqui que fica dentro do desenho. A partir dela, então tem a de 5 e tem a de 2. A partir da ponta de dentro da de 2, você pega uma tama abaixo. Vai passar por dentro dela, então fazendo bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Passa por essa tama. Agora você precisa voltar para o centro do desenho. Então, lá na carreira do centro, você tem a carreira de 6. Então, você vai pegar uma tama à frente dessa última que você bordou. Então, ó, bem fácil de seguir. E agora nós vamos lá para o alto na carreira de 5. Então, peguei aqui a de 2, a carreira de 2, já fiz a primeira ponta.
E agora eu vou fazer lá no alto, naquela carreira de 5. Então, aqui tem as carreiras, vou pegar a tema do centro. A partir dela, vou pegar uma abaixo e nessa tema que eu vou passar a minha linha. Então, ó, bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Volto para o mesmo lugar lá no centro, na carreira do centro. E agora vamos fazer a outra ponta. Então, de novo, eu tenho a carreira de 5, do mesmo jeito que eu fiz a ponta a partir da carreira de 2, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho aqui a ponta de dentro daquela carreira de 2, vou pegar uma tema abaixo, estou quase terminando, e volto uma tema à frente dessa tema do centro. Então, aqui eu tenho uma tema à frente, e a partir dessa tema eu vou fazer 6 temas. Então, sempre entre o desenho e outro, eu vou ter esse espaço ó, de 6 temas em linha reta. Então, nosso desenho vai ficar dessa maneira. A partir da ponta de dentro, pego uma tema abaixo, volto para o centro, uma tema à frente da última, da de 6. Então, fiz aqui a tema do centro. Agora, de novo, a carreira lá do alto de 5, eu pego a parte do centro, eu vou pegar uma tema abaixo. Então, ó, bem fácil de vocês seguirem. Volto para o centro. E agora o outro lado. Então, vou pegar a ponta de dentro. É só eu pegar a partir dessa reta. Eu vou pegar a tema de baixo. E agora, de novo, voltando para o centro. A partir da tema do centro, uma tema à frente. E de novo, vou pegar 6 temas. Então, ó, bem fácil de vocês seguirem. Vocês vão ter esse resultado. Eu vou fazer o outro lado também, para ninguém se perder. Então, como esse é um desenho um pouco mais detalhado, então eu vou fazer com vocês aqui ó, um desenho do outro lado. Então, eu já tenho aqui 4 temas, só vou bordar mais 2 para completar aqui o nosso desenho. E agora eu vou começar a contagem de novo. Então, eu tenho lá no alto a carreira de 5 e a de 2. Vou pegar a ponta de dentro da de 2. Uma tema abaixo, vou passar por ela, volto primeiro para o centro, então uma tema à frente da última que você bordou. Agora, lá no alto de 5, pega a tema do centro e uma abaixo dela, volto para o mesmo lugar no centro, vou pegar agora do outro lado, tenho a ponta de dentro, vou pegar uma tema abaixo. E para terminar, eu vou voltar a partir do centro, uma tema à frente, onde de novo eu vou fazer uma reta com 6 temas, que são aquelas 3 temas que ficam entre um desenho e o outro. Então, ó, esse é o resultado que você vai ter na terceira carreira. Então, é só fazer bem devagar, acompanhei com vocês todo o desenho, e agora vamos repetir para o outro lado. Para a quarta carreira, nós vamos começar do centro, ainda com a cor escura. Você vai dividir a sua linha. Então, vai passar pelas mesmas temas. Então, eu tenho que passar aqui por mais 2 temas. Estão acompanhando o desenho. E agora, a nossa contagem vai ser feita na parte de baixo. Então, tenho as 5 temas. Tenho a de 2. A partir dessa ponta de dentro, eu vou pegar uma tema acima. Vou fazer aqui a primeira ponta do nosso desenho. Volto de novo, depois de fazer essas 2 temas ó, da carreira de baixo, vou fazer a tema do centro. Então, já fiz a primeira parte, pegando uma tema acima. Volto para a tema do centro. Agora eu vou vou pegar uma tema acima, a partir daquela tema do centro. Então, ó, bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar. Volto para o mesmo lugar, faz uma tema acima. E volto uma tema à frente, onde eu vou passar pelos mesmos 6 pontos que eu fiz na carreira anterior. Então, é só passar pelo mesmo lugar. Então, ó, está feito o nosso desenho agora na parte de baixo. Então, depois que você faz as 6 temas, você vai de novo. Mais uma vez aqui, repetindo o desenho. Tem a ponta do centro, você pega uma
ponta, uma tema acima, volta para o centro. Então, aqui já está mais fácil de vocês acompanharem. Volto para a tema do centro daquela carreira de 5, pego uma tema acima. Então, ó, bem devagar, volto para o centro. Agora, do outro lado, você tem aqueles 2 pontos, você vai pegar uma tema acima. E volta de novo para o centro, onde você vai passar pelas mesmas 6 temas acima. Então, bem simples, você vai fazer a repetição em todo o comprimento. Depois, com o outro lado, é só você passar pelas mesmas 2 temas. Eu vou mostrar aqui para vocês, como essa é a parte mais complicada do nosso desenho, então vou fazer aqui com vocês. A partir da tema, da ponta de 2 temas, ó, vou pegar uma acima, do mesmo jeito que a gente está fazendo até agora. Volta no centro. A partir da carreira de 5, pego uma tema acima. Volto para o centro. Agora, do outro lado, para completar nosso desenho, ó, você tem a ponta de 2, você pega uma tema acima. Então, ó, e agora, para terminar, você passa pelas mesmas 6 temas e vai fazer isso até o final do seu barrado. A cor média, você primeiro encontra aqueles 2 pontos do centro, onde fizemos o desenho de fora, depois fizemos 2 desenhos do centro, completando todo esse desenho. Agora, para o barrado de fora, você precisa seguir a mesma contagem daquelas 2 temas do centro. Então, você vai, a partir dessa marcação, você vai descer em linha reta, até chegar na mesma reta das 2 pontas de 5. Entre uma e outra, você tem essas 2 temas. Então, tem a reta de 5 de cada lado, e entre uma e outra você tem essas 2 temas que eu deixei marcado. É a partir delas que começa a nossa contagem. Então, eu vou marcar aqui com alfinete, para todo mundo conseguir acompanhar a contagem. É o mesmo jeito que nós contamos lá no início. Temos aqui essas 2 temas, você vai ter uma tema abaixo delas, do mesmo jeito que você fez lá em cima. Você tem uma tema abaixo que fica entre uma e outra. Então, você vai deixar marcado, porque nós vamos começar bordando uma tema antes, vamos bordar a do centro e uma tema depois. Então, é bem fácil. Então, com a cor média, você vai dividir a sua linha. Pode tirar agora a marcação. Então, você tem, ó, uma linha que fica abaixo da reta da carreira de 5. Então, eu tenho aqui as 2 carreiras, tem a reta de 3, ó, que fica entre as 2 carreiras de 5. Fica uma carreira abaixo. E a partir de agora, nós vamos fazer a contagem do nosso desenho. A partir da tema do centro da carreira de 5, você vai na mesma reta, pular uma tema e bordar na próxima. Então, é bem simples a nossa contagem. Depois, no outro espaço, entre uma carreira de 5 e a outra, então, de novo, aqui eu tenho esse espaço que fica entre uma carreira de 5 e a outra, eu vou ter as 2 temas, então, do mesmo jeito que a gente iniciou. Você vai pegar uma tema antes, a do centro e uma depois. Então, é bem fácil de você seguir. Aí, qualquer coisa, ó, você deixa marcado com alfinete, se você tiver dificuldade em fazer essa contagem, deixa marcado aqui, ó, com alfinete as 2 temas. Então, e vai, ó, do mesmo jeito. E vai bordar as 3 temas abaixo dessas 2. Então, posso tirar agora a marcação, passo essas 3 e, de novo, a partir do centro, você vai fazer a contagem. Tem a tema do centro, vou pular uma, e na próxima, eu bordo uma. E, de novo, a contagem. Tenho as 2 temas que ficam na mesma reta da de 5. É só pegar uma tema antes, uma no meio e uma depois. E assim você vai fazer esse desenho, ó, em todo o comprimento. Então, aqui eu tenho a de 3, é só eu pegar agora, depois dessa carreira de 3, pega a tema do centro da ponta, de 5, pula um, no próximo bordo um, e assim vou fazendo em todo o comprimento.
Então, ó, uma contagem bem fácil, só seguindo o desenho de cima que você consegue fazer essa ponta de baixo. Então, entre uma ponta e outra você tem os 3 fios. E na próxima carreira, assim que terminamos, vamos começar agora a fazer a próxima com a cor escura. Então, a nossa contagem agora vai ser a partir dessas tramas de 3, que fica entre uma ponta de 5 e a outra. Você tem essas 3 tramas. A partir da primeira, você vai pular uma, 2, e na terceira você vai bordar 3 tramas, que vai ficar na mesma reta, ó, das outras 3. Então, você só precisa ter um intervalo de 2 tramas entre uma carreira e outra. Então, com a cor escura, faço esses 3 no centro. Então, pulei 1, pulei 2, preciso desse intervalo, na mesma reta. Esse ponto que tem 1, você vai passar pelo mesmo lugar. Então, é bem simples de você acompanhar. Tenho esse espaço, então, de novo, carreira de 3, na reta aqui do primeiro, você vai fazer agora a contagem. Então, vou aproximar bem, para você conseguir visualizar bem. Vou pular 1, 2, e no terceiro, de novo, eu vou bordar 3. De novo, pego um ponto. Então, só acompanhar agora a contagem. Então, de novo, 1, 2, no terceiro eu bordo 3. Então, sempre pulando 2 tramas de espaço. Nessa trama de 1 é só passar pelo mesmo lugar. E vai fazer isso, ó, até o final. Então, sempre acompanhando aqui 3, a de 1. Então, de novo, ó, de 3. Então, é só fazer o espaçamento correto aqui nessa ponta maior. E vai ficar com esse resultado. Agora, nós vamos para a carreira 7. Essa carreira 7, se você quiser que o seu barrado fique com um tamanho menor, que ele fique, ó, com um tamanho menor encerrando o seu desenho aqui, então você faz o passo a passo desse ponto do mesmo jeito que eu vou fazer da carreira 9. Então, se você quiser um barrado mais estreito, você faz a carreira 7 igual a carreira 9 e termina o seu desenho aqui. Então, com a cor média, eu vou iniciar passando a linha pelos mesmos 3 pontos. Então, passando pelo mesmo lugar. Então, essa é a carreira 7. Na ponta menor, você vai ter um espaço. Então, você vai partir dela, pular 1, 2 e vai bordar na terceira trama. E agora, vamos para o bloquinho de 3, onde, de novo, nós vamos passar pelo mesmo lugar. E sempre no 1, nós vamos fazer a contagem. Então, ó, aqui passa pelo mesmo lugar. Então, agora, inverteu o desenho. No 3, você passa no mesmo lugar. E no 1, você faz a contagem de 2 e borda no terceiro. Então, ó, bem simples de você fazer. Então, de novo, ó, passa pelos mesmos 3 pontos. O resultado que você tem vai ser esse. E agora, vamos para a carreira 8. Carreira 8 na cor escura. Você já começa fazendo de novo a contagem. Então, a partir do primeiro ponto daqueles 3, ó, a partir do primeiro você vai pular 1, 2 e no terceiro você vai bordar 3 tramas. Então, aqui, bordadas 3, você vai pegar o mesmo ponto do de 1 e na de 3 você faz a contagem. Então, a partir do primeiro você pula 1, 2, no terceiro você borda 3, no 1 passa pelo mesmo lugar. Então, é só inverter o que a gente já fez. A partir dos 3, pula 2 e borda 3. De novo, pega no mesmo lugar. No de 3, faz o espaço de 2 e borda 3. Então, ó, bem simples. Ó, fica um efeito bem legal. E agora, nós vamos para a carreira 9. A carreira 9 é aquela carreira que nós vamos bordar também na cor média. Então, aqui vou arrumar bem. A partir dessas 3 tramas, você vai passar no mesmo lugar. Então, se você quer menor, essa carreira que eu vou ensinar agora, você vai fazer na carreira 7. Que daí você vai ter um barrado mais estreito.
Se você quer o barrado com 57 pontos de altura, então você vai fazer agora a carreira 9. Ela começa passando pelos mesmos 3 pontos que nós bordamos na carreira 8. Então, vai passar pelo mesmo lugar, só que dessa vez, como vamos fazer uma pequena mudança, você passa primeiro por 2 tramas e vamos fazer agora um ponto oitinho. Então, você pega uma trama abaixo. Pra quem não conhece o oitinho, ó, pega uma trama abaixo, sem mudar a direção da agulha, a ponta da agulha na direção onde você tá indo fazer o bordado, volta pro mesmo lugar. Esse é o ponto oitinho. E agora sim você vai passar na trama frente. Então, nós passamos pelas 3 tramas, só que no centro, na segunda trama, você vai fazer o ponto oitinho. E agora, a contagem naquela trama de 1. Então, de novo, o espaçamento. Pula 1, 2, vai passar na terceira trama. E de novo, você vai fazer um oitinho. Então, a partir dessa trama, você vai partir dela, fazer uma trama abaixo. Então, aqui para fazer de novo, fazer mais um ponto oitinho. Pega uma trama abaixo, volta na de cima, no mesmo lugar. De novo, chegando na de 3. Primeiro, você vai partir delas. Borda 2. Vai fazer um oitinho. Então, é só pegar o de baixo, volta na mesma trama em cima e já pega a da frente. Então, é bem simples de fazer. Agora, naquela trama de 1, você dá o espaçamento. Então, pula 1, pula 2. Na terceira, você borda. Vai fazer o ponto oitinho. Então, pega o de baixo, volta no mesmo em cima. De novo, volta na de 3, ó, pegando só 2. Faz o oitinho. E depois que você fecha o oitinho, você pega a terceira trama. Então, ó, simples de fazer. Vou fazer aqui o finalzinho. De novo, parte dela da trama sozinha, você pula 2. Na terceira, você passa pela trama, borda o oitinho. E agora, de novo, na de 3, ó, primeiro você passa 2, faz o oitinho. Então, só pegar a trama de baixo, volta na mesma em cima e termina voltando, ó, pegando também a terceira trama que ficou faltando. Então, esse é o resultado que você vai ter agora no trabalho depois que você terminar de bordar todo esse lado. Então, temos o desenho do centro e agora temos o desenho da lateral. Mas você vai começar a bordar todo esse passo a passo de novo. Então, você marca as 2 tramas do centro, que fica entre uma carreira de 5 e a outra. Você vai pegar uma antes, a do centro e uma depois. Do mesmo jeito que a gente fez na parte de baixo. E vamos fazer todo aquele passo a passo, passando os 3 pontos, depois fazendo um seguindo a trama do centro. Então, bem fácil de você seguir. Você vai seguir todo esse passo a passo, vai espelhar ele, repetindo a sequência em todo o lado. E assim que você terminar, você vai ter esse resultado. Então, um trabalho bem bonito. Aqui eu já repeti o desenho de baixo, eu repeti também na parte de cima. Então, esse é o resultado do nosso modelo. Então, um modelo que fica bem bonito para os seus trabalhos. Trabalho bem legal, bem bonito. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma amostra Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Quem gostou da aula, se inscreva para continuar acompanhando nossas amostras. Todo sábado, 9 horas, tem modelo novo, técnicas diferentes. Então, eu aguardo vocês para mais uma aula, mais uma amostra. Então, espero que gostem, tenham uma ótima semana e bons bordados para todas.